programa Jornada Feliz e agora nós vamos passar para o momento da palavra. Eu quero deixar para meditação, para sua meditação nessa tarde, uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Ela nos fala assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos do mar lhe obedecem? Então, olha só, queridos, a gente vê aqui que a palavra de Deus nos fala, né, que Jesus ele estava ali atravessando o mar da Galileia, ele estava dentro de um barco, ele havia passado, né, o dia anterior fazendo culto para uma multidão de pessoas, e ele foi atravessar o mar da Galileia junto com os seus discípulos. Eles estavam indo rumo a uma cidade de Decápolis, que era uma cidade conhecida na eles não costumavam ir muito lá para Decápolis, né? Era uma cidade que tinha muitos gentios, então provavelmente Jesus ele estava indo para aquele outro lado do mar, para humano também, né? Nós vemos isso na passagem que fala que ele literalmente dormiu mesmo, né? Ele teve sono. De Deus nos fala, queridos, que levantou-se de repente uma situação inesperada para aqueles discípulos naquele momento, enquanto Jesus ele dormia no barco, uma grande tempestade. Então, assim, no final da tarde, ele entrou nesse barco acompanhado dos seus discípulos, e eu quero falar para você um pouco do cenário da tempestade, porque nós sabemos que Jesus ele tinha alguns dos seus discípulos, inclusive Pedro, né, Tiago, João, eram homens que eles eram mar, eles eram acostumados com a pesca, então eram pessoas profissionais dessa área. E para ter levado eles a se assustar mediante muito grande, porque eram pescadores, né? Então, enquanto Jesus dormia ali, eles estavam completamente habituados àquelas águas, mas de repente houve uma mudança climática. E quando a gente começa a analisar o cenário do mar, né, ele é um grande lago que ele mede aí cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura, e o lago ele é cercado por está a aproximadamente mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece muitas vezes o que? Um acúmulo de ar quente naquela região, na superfície. No verão, a temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus centígrados, são dados científicos, né? E quando a gente vai estudar essa estufa de ar quente que paira ali sobre aquele lago, com o ar gelado que vem das montanhas, nota-se que há uma facilidade muito grande na formação de tempestades, porque acontece ali naquela região do Mar da Galileia um choque térmico muito grande. Então, acontecem ali às vezes tempestades repentinas, o clima muda e vem de uma forma muito violenta, né? Fora das condições normais das águas do Mar da Galileia, que costumam ser calmas. Durante uma tempestade, as águas elas ficam agitadas ali naquela região com ondas que podem superar os 2 metros de formando até mesmo redemoinhos. Isso são dados estatísticos daquela região. Então tudo indica que era exatamente esse cenário, né? Um redemoinho, ondas de mais de 2 metros, ventos fortes, e o começo da noite já tinha caído, então à noite aí a violência da tempestade ela costuma ser maior ainda, e mesmo nos dias atuais de hoje, embarcações motorizadas da Galileia durante uma tempestade. Então imagina a situação que os discípulos eles passaram. Mas essa história nos mostra e nos traz também uma grande lição inesperada. De repente estava tudo calmo e de repente começou uma tempestade violenta. Quantas vezes eu pergunto para você, nós não passamos situações assim na vida? Você também já vivenciou e nós todos estamos vivenciando uma esses dias, né? Essa situação desse vírus que de repente está tudo bem, tudo dentro da normalidade, as pessoas trabalhando, cuidando da sua vida, de repente tudo mudou, tudo parou, e aí cada vez
liga a televisão, você começa a saber mais sobre as informações, as notícias, e são notícias assim que abalam, e aí as pessoas começam a se perguntar o que fazer. Mas eu quero dizer para você que os discípulos, eles tomaram uma decisão, a decisão de falar para Jesus aquilo que estava acontecendo, de pedir a ajuda do mestre, de situações adversas, onde você olha para um lado, para o outro e parece que está se levantando a tempestade na sua vida. Lembre-se disso também. O milagre em que Jesus ele acalma a tempestade nos ensina, né, a temer as tormentas da vida. Há momentos que a gente realmente tem que temer, porque às vezes você corre risco de vida. Mas a gente observa que Jesus, ali naquele momento, ele repreendeu os discípulos, sim. Não pelo medo que eles sentiram, porque aquilo era realmente natural, sentir medo numa situação daquela, mas por a fé imatura que eles apresentaram, né? Eles estavam no barco, eles não estavam sozinhos. Então, o problema é o que? A falta de fé. Porque, inevitavelmente, quando a incredulidade ela repousa sobre o seu coração, essa incredulidade te leva a um medo, que esse medo ele é caótico, ele é desesperador. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos, né, quando olhamos para o Mestre, que ele criou céus, ele criou terra, e ele fez, ele levantou-se, ele ordenou naquela noite, né, que o mar lhe obedecesse, e a tempestade, ela parou naquele momento. O que eu quero dizer para você? No livro de Isaías, a palavra de Deus nos fala a respeito de Deus, né, e a visão que ele tem do mundo. E é uma palavra que me chama muito atenção, que o nosso Deus, ele olha para o mundo todo, olha o globo do mundo, todos os países, as nações, e ele vê uma gota de água dentro de um balde. Eu pergunto para você que está me ouvindo, o que é uma gota de água dentro de um balde para você? Não é nada. Para nós não é nada. Para Deus o mundo é assim, mediante a grandiosidade, a soberania dele. Então aí eu faço outra pergunta para você. Essa situação desse vírus que a gente está vivendo aí, que é minúsculo, né? Uma bactéria que ela é minúscula, ela é microscópica. O que isso é para Deus? Se Deus virar o olhar para um lado, ele já acabou com esse vírus aí. Porque nosso Deus, ele é poderoso. Então, é um momento que a gente está vivendo de uma tempestade em todo o Brasil, em todo o mundo, nas cidades, e de uma forma de repente, mas que nós devemos agir como os discípulos naquele dia. Eles temeram. Uma situação que nós não podemos minimizar. Há de se temer, mas nós não estamos sozinhos no barco. Você não está sozinho no barco. Clama pela sua família, entregue a ele os seus projetos, entregue a ele as suas preocupações. Se você já está com algumas preocupações financeiras, nossa, como que eu vou pagar aquela conta? Como que vai ser meu emprego? Apresente essa situação a Deus. Jesus repreendeu os discípulos porque eles sabiam que o mestre estava lá. Eles estavam seguros. Por quê? Porque ele é o Senhor do universo, ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. E até mesmo as forças da parecem indomáveis, são completamente subjugadas pelo poder de Deus. Então, quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu. O salmista Davi, ele fala inclusive que ele é aquele que controla o vento e as ondas, está lá no Salmo 107, né? E ele a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando ao porto desejado. Medita aí depois, querido amado, no Salmo 107, do 23 ao 30. Você vai ver que você vai ter mais segurança, paz e tranquilidade mesmo em meio a essa tempestade. Por isso nós não devemos temer diante das adversidades que às vezes sacodem o barco da nossa vida. Uma promessa, e essa promessa era muito forte. Antes de subir aos céus, ele disse assim, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, está lá em Mateus 28. Então ele está com você, ele está conosco, você não está sozinho. Confia, tenha fé, não deixe o medo invadir o seu coração. Mas quando vir angústia, tristeza, fecha a porta do seu quarto, ora, coloca um louvor para tocar e começa a falar com o Senhor, e você vai ver que você vai ser cheio da presença dele. Nós nunca podemos deixar
que o medo faça nos esquecer que Jesus, ele acalma a tempestade, seja qual. Então, com ele no nosso barco, nós podemos repetir as palavras também do rei Davi. Né? Lá no Salmo 23, um salmo tão conhecido, lembra do quê? Do Salmo 24. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então repita comigo, você que está aí do outro lado do rádio, repita comigo, diga assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Querido, o Senhor, ele está com você. Então, não tema, mas confia. E se as tempestades que vierem na sua vida saem de Deus, e Deus não perde o controle. Amém? Então, nós estamos finalizando o programa, mas antes eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pegue aquele para você colocar aí perto do rádio, você vai levantar ele para o céu e nós vamos ministrar, mediante a palavra de Deus, o poder que há cura sobre a sua vida, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que também opera milagres. Amém, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós queremos te agradecer por esses momentos que passamos aqui na tua presença, nessas ondas do rádio. Sabemos que o Senhor leva esse programa até onde o Senhor pode alcançar, o estado de Minas, outros estados, até fora do Brasil nós já recebemos notícias desse programa. E eu quero apresentar diante de ti, Senhor, está com medo, ela andou triste, ela andou insegura diante dessa tempestade que se levantou não só contra a sua vida, mas no mundo inteiro, na nossa cidade, que está assolando a vida das pessoas. Mas, Senhor, na tua palavra, o Senhor diz no Salmo 23, se o Senhor está comigo, não temerei mal, chegará até a tua tenda. E nós reivindicamos essa promessa que está na tua palavra. Senhor, eu quero apresentar a vida dessa pessoa, essa família, e pedir que o Senhor venha cobrir essa família com o teu sangue. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor venha repreender todo espírito de morte, de doença, Senhor, de desespero, de depressão que tem assolado a mente e o coração desse homem e dessa mulher, porque na tua autoridade, naquela noite, o Senhor repreendeu. E nós temos essa certeza também, Senhor, que qualquer tempestade, que ela se levante de uma forma simultânea, de repente na nossa vida, ela não e que o Senhor ordenar, Pai, tudo vai se acalmar. Então, Senhor Jesus, ser com esse homem e com essa mulher, Senhor, e essa pessoa que está com o seu copo de água, neste momento, Senhor, um ato de fé levantando para o alto, eu quero pedir que o Senhor venha asperjar neste momento uma gota do teu sangue sobre esse copo com água. E se essa pessoa está sentindo algum sintoma de enfermidade, de dor, de febre, de aperto no coração, Senhor, eu quero ministrar, mediante a palavra, a tua promessa, que diz lá no livro de Isaías que quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor carregou todas as nossas dores e enfermidades, nos trouxe a cura. Então, mediante esta palavra que está na tua promessa, eu quero ministrar a cura sobre esse homem e essa mulher e determinar que caia de dor, de doença, de enfermidade, e que ao tomar esse copo com água, essa pessoa receba do Senhor a cura. Senhor, nós Uberlândia, e nós queremos pedir que o Senhor venha colocar esta cidade, Senhor, o Brasil, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, porque na tua palavra no Salmo 91 diz, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Colocamos os teus anjos ao redor daqueles que temem e os livra. Então nós pedimos que o Senhor coloca, Senhor, o Brasil debaixo das tuas asas protetoras, e para a honra e glória do teu que o Brasil ele venha ser como um farol, como uma luz acesa no mundo, Senhor, para que o mundo possa conhecer a diferença daqueles que diante de ti e clama o teu socorro, clama a tua ajuda. Nós queremos profetizar, Senhor, e ministrar que o efeito desse vírus, Senhor, sobre a nação, o efeito que aconteceu mundo afora, porque essa nação está coberta de oração. Essa nação é a nação que habita um povo que dobra os joelhos diante de ti e não te nega, mas te aceita. Senhor, então que o Senhor venha reverter este quadro. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha trabalhar em nossa
nação. Nós queremos determinar a cura sobre o nosso Brasil, a salvação sobre a cidade de Uberlândia, sobre cada lar, sobre cada família nesse rádio. Que você receba a bênção da sua cura aí pela fé, aonde você está. Naquela noite, Jesus acalmou a tempestade. E hoje, por meio da seu coração, e diz que Ele está no controle de tudo. Receba a sua cura, tome um copo com água e tome posse em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse foi um programa, né, de jornalismo, de notícia, de informação, de bate-papo, mas também um momento da palavra de Deus que alcança, que você tenha uma jornada feliz. E lembre-se, tire o seu momento com Deus todos os dias da semana, tire um tempo do seu dia para você ouvir um louvor, para você a nação, né? Clamar ao Senhor pelo Brasil, porque Deus está ouvindo a nossa oração. Creia, né? E esse quadro, em nome de Jesus, vai reverter sobre essa guerra contra essa doença, no nome do Senhor Jesus. Amém? Você que crê, diga amém aí onde você está. Gente, que Deus abençoe. Um abraço a todos. Sábado que vem estamos de volta.